Bem, meus irmãos, é um grande prazer estarmos mais uma vez, né, para estudar a palavra de Deus, né, para crescermos na graça e no conhecimento dele. E hoje é mais um daqueles marcos nossos, né, do estudo. A gente, até para quem está conosco hoje pela primeira vez, a gente está estudando as verdades essenciais da fé cristã. Aqui está com a capa do título original. E até a título de informação, a classe John Knox estuda exatamente esse livro, porque a classe John Knox ela é bilíngue, né? Ele estuda um pouquinho em inglês, um pouquinho em português. Então, eles estudam esse material aqui direto. E eles estão bem mais lá no início, né? E a gente está mais avançado. Até para falar nisso, a gente está indo hoje para o terceiro caderno, né? Essa série de estudos das verdades essenciais da fé cristã, né, do pastor R.C. Sproul, ela é composta de 3 volumes, né, são chamados cadernos, a gente está no terceiro caderno. E esse terceiro caderno, pessoal, que a gente está entrando, ele é dividido em 3 partes. Né? Uma parte que fala sobre a Igreja dos Sacramentos, a parte 2 fala da espiritualidade e a vida nesta era, é super atual, né? Isso foi escrito há anos atrás e está atual hoje ainda, e uma última parte que vai falar sobre o final dos tempos, né? E em especial nessa primeira parte a gente vai estar falando sobre apóstolos, sobre a igreja, sobre as marcas da igreja verdadeira, excomunhão, sacramentos, batismo dos filhos dos crentes, Santa Ceia, transubstanciação, Dia do Senhor, juramento e votos. Isso que a gente vai estar falando nessa primeira parte, né, desse terceiro caderno. E pedindo que o Senhor nos oriente, né, nos ilumine para que possamos aprender mais e mais da sua palavra, né, e crescermos nele, conhecimento dele. Então, a parte 1, né, fala a igreja e os sacramentos. Nossa previsão, assim, mais ou menos, dessa primeira parte, é que ela vá até 14 de junho, isso pode esticar ou pode encolher, né? A gente não consegue uma precisão, mas é mais ou menos isso. Mas até conversando com o Will hoje e vendo esse estudo, tá, sabe aquela sensação assim de o filme tá acabando, que pena, né? Tipo aquelas últimas colheradas da taça de sorvete, tu vai querendo comer bem devagarzinho para aproveitar ao máximo, tipo assim. Essa série de estudos realmente tem sido uma bênção e tem edificado muito as nossas vidas e assim até igual o Will falou na semana passada, ela é uma bênção para quando você está preparando ela, né, para dar uma aula, quando você está estudando e a nossa troca de ideias, assim, realmente temos sido muito edificados pela palavra do Senhor, né, principalmente e na direção, né, desses estudos. Bem, o estudo de hoje, falando-se, né, sobre a igreja, fala sobre os apóstolos, né? Eles são desse terceiro caderno. Né? Fala sobre esses homens que foram chamados pelo Senhor Jesus, né, com uma missão específica, né, uma missão muito importante, e o Senhor vai e convoca, escolhe a seu critério, né? Se a gente for pensar qual foi o critério de Jesus, é interessante que essa questão dos apóstolos, né, ela extravasa de certa forma o contexto, né, cristão, e nós vimos várias pessoas, né, consultores, né, falando sobre isso, né? Tem até um livro que eu acho que é da editora Sextante que fala sobre os apóstolos, se eu não me engano. Chegou a ser até um livro bem vendido, né? Então, até nos últimos anos, havia um grande interesse sobre essa temática. Porque, como pessoas tão distintas, né, puderam ser convocados para uma missão, né? Qual seria o critério do Senhor, né, ao convocar esses homens, né, para essa missão? Então, nós vamos estudar, né, à luz da palavra, né, o que a palavra de Deus nos ensina, o que ela nos mostra sobre essas questões. É muito importante
que a gente mantenha sempre a nossa visão, as nossas ideias pautadas na palavra de Deus. Por isso que a gente precisa avançar, mergulhar, nos aprofundarmos ao máximo na palavra de Deus, para que as nossas ideias não sejam opiniões. Porque se você for fazer assim, você está muito tentado a pegar ideias contemporâneas e querer comparar com ideias, né, daquele momento. Querer pegar ideias atuais, seculares, né, e aplicar no contexto cristão, no contexto bíblico. Então, são coisas assim, incompatíveis. Por isso, amados, que é importantíssimo que a gente avance em estudar, em conhecer a palavra de Deus. E as dúvidas são muito interessantes para nós, que faz com que a gente busque, queira aprender, queira entender mais disso, né? O que a palavra nos ensina. Bem, os textos básicos da lição de hoje, eles se encontram em Romanos, né? Romanos capítulo 1, versículo 1 a 6, Romanos 11, 13, 1 Coríntios 9, versículo 2 e 1 Coríntios 15, 19. E também esses primeiros que eu falei, né, cartas paulinas, né, e também essa carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1. Então, esses são os tópicos, né, que a missão nos traz. A gente vai ler outros textos também para contribuir com o estudo dessa lição. E estamos também avançando também na própria lição, né, com textos dela. Então, amados irmãos, vamos, antes de darmos sequência, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, que fale aos nossos corações, né, que nos instrua Ele mesmo, né? O professor da classe é o Espírito Santo, ele que fala nos nossos corações, e pedir a Ele que nos oriente. Eu gostaria de pedir também que nós oremos pela família da nossa irmã Juliana, né? Alguns que fazem parte do grupo, né, sabem que ela está passando lá por um momento um pouco atribulado, né, em função do Covid, né? Ela, o marido, né, as crianças, né, testaram positivo, e agora o seu pai está apresentando alguns sintomas, né? Nosso irmão Zé Arimateia, e sua mãe também, se eu não me engano. Então vamos orar por essa família, para que o Senhor haja com poder, né? Que esteja continue, né, acalmando os corações, orientando todos eles, né, para que em breve eles possam estar testemunhando, né, dessa vitória, em cima dessa situação. Nosso irmão Ranilton está na escuta? Acho que tá. Eu estou vendo ele na tela aqui. Eu vou pedir ao Carlinho que ore pela nossa missão e pela família da Juliana também. Boa noite, gente. Oremos. Amém. Pai de amor, Pai de infinita bondade, nós queremos, Amém, Senhor Senhor. Deus, mais uma vez reconhecer a sua majestade sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. E como servo teu, Senhor Deus, como filho teu, nós queremos, Senhor Deus, pedir, clamar pela vida da família da Juliana. Amém, Senhor. Nós imaginamos, Senhor Deus, o sofrimento, a dificuldade, ela como mãe de família, perceber os seus filhos, seu esposo, e agora também o pai dela também com sintoma de Covid, Senhor. Ó Pai querido, tu possa estar, Senhor Deus, dando a ela disposição e vontade, Amém, Senhor Deus, cada vez mais de lutar. Nós podemos imaginar um líder de uma família com essa carga enorme nos seus ombros. Mas, Senhor, nós queremos colocar os teus pés. Tu é o médico dos médicos, médico por excelência, Senhor. Tu pode dar o remédio eficaz.
Tu pode curar. E pode passar tudo isso como se fosse um vento, como se fosse um sopro. Porque nós não temos a quem buscar, a não ser a Ti, Senhor. Cubra a família da Juliana com Teu manto santo, Senhor. Desde do pai dela e a mãe dela até os seus filhos. Tu possa cobrir essa família com o manto santo, invisível, mas protetor. E nós te agradecemos porque nós confiamos na vitória, Senhor. Amém. E agora, nesse momento, Senhor Deus, Tu já preparou o nosso professor, Senhor Deus, Tu já colocou no coração dele aquilo que ele irá falar para a gente. E que nós possamos entender, Senhor, que nós possamos estar preparados para receber a lição da Tua palavra. Assim nós pedimos e assim nós te agradecemos. Senhor, com perdão dos meus pecados, com perdão dos Amém. nossos pecados, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Carlinhos. Nada que isso. Então, meus irmãos. Denilson. Pois não, Will. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui, porque é o seguinte, eu estou acompanhando pelo YouTube também, aí no YouTube está aparecendo, ali onde você está vendo as imagens dos participantes, né, aquele cantinho da tela, está tudo preto aqui na tela, né, do YouTube. Certo. Provavelmente isso está acontecendo porque você está compartilhando a tela como um todo. Ó, inclusive, eu estou até vendo aqui a tua tela do You Are Sharing, You Are Screen Sharing. Não era para aparecer isso. Entendi. Faz o seguinte, dá um stop share aí. Ok. Beleza. Aí agora... É porque na hora que você Vou tem que selecionar a tela do PowerPoint mesmo, não é a tela do PC, não. Entendi. Porque também... Teve uma hora que eu botei aquele Optimize for Video Clip. Eu não sei se isso influenciou. Talvez tenha sido, mas tenta compartilhar agora de novo, para ver se corrige. Tá, deixa eu ver aqui. Agora tá ok. Ah, então tá. Eu acho que foi aquela opção. Agora tá ok. Tá normal? Nunca clique no Optimize. Tá bom. Obrigado, Will. Valeu, meu irmão. Nada, irmão. Então, meus amados irmãos, avançando, né, no nosso estudo, né? Então, é interessante a gente fazer uma distinção, né, já que a gente está falando sobre os apóstolos, né, e assim, é muito fácil a gente poder confundir, né, os dois conceitos, né, de discípulo e apóstolo, né, porque a Bíblia nos apresenta esses dois conceitos. Né? Aí eu botei um versus o outro aí, o que seria um, o que seria outro. É engraçado que a gente tem aí duas imagens, né, bem distintas. Uma aparece algumas pessoas e outra aparece um prédio, né? E diz o que é a Embaixada do Brasil, o outro prédio. Uma é apresentado um grupo que está numa sala de aula e está aprendendo. Tem alguém lecionando ao fundo, né, explicando, até aparece alguém perguntando. E outra é a imagem da embaixada. Essa embaixada, até por coincidência, é a Embaixada do Brasil lá em Buenos Aires, né? E ela é uma embaixada até muito bonita. E na embaixada trabalha o embaixador, né? Ele representa o Brasil lá na Argentina. Então, eu coloquei essas duas imagens até para apresentar essa ideia, como até a nossa lição fala. Discípulo, então, o que seria? Seria aquele que está aprendendo, é um aluno, é alguém que está sob os cuidados de um mestre e é um aprendiz, né? Ele está recebendo alguma lição e ele vai sendo instruído. Esse é o discípulo, aquele que é um aprendiz, que é um aprendente, né? Igual alguns educadores falam. E já o apóstolo, ele seria aquele que é enviado, né? Como se fosse um representante mesmo, um embaixador. Ele é levado, né? É convidado aí
em lugares distantes, né, para representar um povo, uma missão, algo do tipo. Esse é o apóstolo. Então, a partir daí, a gente consegue enxergar essa distinção, né, que a Bíblia nos apresenta sobre o que seria o discípulo e o que seria o apóstolo. E hoje a gente vai falar em especial na nossa lição que trata, né, como a gente falou, nessa parte da a igreja e o sacramento, fala bem do início da igreja, né, como nós conhecemos hoje, né? Ela começou a partir dos apóstolos. E até muito interessante a semana que a gente estava vendo até ontem, né, quando a gente comemorou a ressurreição do Senhor, muitas coisas aconteceram nesse período, né, próximo à crucificação do Senhor e após a sua ressurreição. Então, ele comissiona esses apóstolos com tarefas, com instruções bem específicas, né, para o reino de Deus, para o avanço, né, do reino de Deus, né, não só naquela região, mas também em toda a terra, né, para que se conhecesse a palavra de Deus. Então, a gente vai pegar alguns textos, né, além daqueles textos básicos, e a gente vai trabalhar, meus amados irmãos, em cima de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, ele é um texto um pouco grande, tem 42 versículos. A gente vai tentar ler cada tópico dele, que é muito importante em cima do que a gente está estudando hoje. E esse texto eu não coloquei na íntegra aqui para ser visualizado. Então, eu peço que os irmãos estejam com a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 10, para que a gente possa ir lendo junto e vendo parte a parte, né, do que nos ensina a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, sobre a escolha de 12 apóstolos, né? E cada tópico ele foi colocado de uma maneira que nos mostra o que está acontecendo ali, o que Jesus fala, né, o que o texto, né, segundo Mateus, nos relata sobre aquela situação. Esse texto dos apóstolos ele aparece nos evangelhos sinóticos, que Marcos, né, capítulo 3, ele está lá, esse mesmo texto, e também em Lucas, capítulo 6, ele aparece lá. Mas a gente vai trabalhar em cima de Mateus, né, pegando essa divisão que é nos apresentada, né, e versículo a versículo, né, que a gente vai pegar. Então, vamos ler essa primeira parte, que fala sobre os nomes dos apóstolos, né? Quem eles eram, né? Nós já sabemos pelo título que são 12, mas quem eles eram? Quem eram esses apóstolos? E eu vou pedir, para a gente começar a ler, que o Carlinhos lê para a gente. À medida que eu vou visualizando aqui, eu vou pedindo. Carlinhos, tu vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Do 1 ao 4. Vamos lá. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito imundo, para que o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simeão, o Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Amém. É interessante que a gente está aqui apenas vendo o nome desses apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Interessante que logo de cara, os dois primeiros, eles eram irmãos, né?
segundo nos é narrado. Simão, né? Simão Pedro, né? O sobrenome Pedro, e André. Esses eram irmãos, né? De uma família, 2 irmãos foram. E isso se repete, né, com Tiago, filho de Zebedeu, e João, né? Eram irmãos. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, é dito o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. É interessante que Tadeu ele aparece mais à frente, em Atos, a gente vai até ler também, como Judas. Simão, o Zelote e Judas Iscariote, né, que foi quem traiu Jesus. Né? Esses 12 discípulos, né, esses 12 apóstolos escolhidos, né, a partir de seus discípulos, são pessoas que a gente consegue ver aqui com uma variedade muito grande, né, de origem, né, de atividades, né, e se a gente for falar, não, a lógica escolhida foi essa, né? Jesus escolheu homens que eram de tal posição da sociedade ou de tal lugar. Nós vemos que tem uma variedade aqui de pessoas que foram escolhidas, né, pelo Senhor Jesus para serem seus apóstolos, né? E ele chama esses 12, né, para empreender numa grande missão. Depois, né, a gente vê lá no versículo 12, né, fala de Judas Iscariote, depois ele foi substituído, né? A gente vê essa substituição acontecendo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 15 a 26, né, quando escolhem Matias, né, para substituir a Judas Iscariote. Né? Ele se matou, né, após ter traído Jesus, né, se espedaçou lá num campo, né, que passou a ser chamado um campo de sangue, comprou com aquelas moedas, e mais à frente os apóstolos, né, cuidaram por substituí-lo, né, e escolheram entre 2 pessoas, né, que a outra opção era Barsabás, né, chamado Justo, e Matias. E quando lançaram a sorte caiu sobre Matias, né, que foi escolhido novamente para compor esse quadro aí dos 12 apóstolos. Ok, meus irmãos? Avançando no texto de Mateus. Pois não. Nilson, Pode... sobre isso aí. Pode falar, Nilson. Mas sobre os nomes e sobre cada um dos apóstolos, há uma curiosidade que eu queria compartilhar com as irmãs, okay, com os irmãos. É que, dentre esses 12 aqui, pelo menos 2 podem ser considerados de extrema-direita, que é o Mateus, o publicano, e o Judas Iscariote, que tinha influenciado e influência em meio aos fariseus. E tinha também Simão Zelote, Pedro, Tiago e João, que podia ser considerado de extrema esquerda. Então, assim, no colégio apostólico, os zelotes eram extremamente radicais, né? Eles queriam derrubar o governo romano pela força. Então, a curiosidade dentro desses nomes, dentro dessas pessoas, é que Jesus lidou, né, com os 12, né, sem polarizar, sem ir para um lado ou para o outro na questão do dízimo, principalmente. Iriam pegar ele e dizer, é justo essa quantidade de impostos, se dá a César que é de César, né? Então, assim, o próprio Jesus, na escolha dele, escolheu pessoas das mais diferentes classes sociais, nível intelectual, né? E posições políticas, e não se deixou levar por isso aí, né? Ele ficou acima disso aí. Uma prova maior que o cristianismo está acima de qualquer ideologia, está acima de qualquer posicionamento, filosofia de vida, né? O cristão, o seguidor de Cristo, já tem a sua ideologia. É verdade. Né? O nosso viver é Cristo. Eu queria só compartilhar com os irmãos e as irmãs Amém. isso aí. Amém. É interessante que
Ranilton, disso que você falou, é interessante que a gente vê que a pessoa que é escolhida, né, por Cristo, é eleito, ele por mais divergente, né, que seja, né, a sua opinião, mas ele atrelado, né, à palavra do Senhor, eles têm um alvo em comum, né? E Jesus nos mostra isso, né, através deles. Uma coisa que eu não resisti aqui, meus irmãos, é como as crianças usam para gravar esses nomes, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho aqui. Cristo chamou 12 para apóstolo seu. Era Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Muito criançada... bom, quase me deixou surdo que eu estou com fone. Mas foi muito bom. Aí, bem estilo. Foi um momento Bíblia Play. Bíblia Underline Play. Isso. Lá no Carlinhos. Manda para mim depois, para me botar lá. Gente, tá bom, tá joia. Eu queria lembrar uma coisa, quando se cabe esse espaço, eu acho que sim, quando escrevia e montava aquela peça da entrada triunfal de Jesus até a sua morte, né, crucificação e morte, e ser ressuscitado, eu tinha que estudar, primeiramente, a personalidade desses 12 homens. E aí eu percebi que todos eles tinham uma personalidade totalmente diferente. Só Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, né? Mas as personalidades deles, como homem, eram totalmente diferentes, como os dedos das nossas mãos. Um comentarista falava isso, que eles eram tão diferentes como os dedos das nossas mãos. A personalidade deles eram bem diferentes, não só cultura, não é só porque um era pescador, outro também era pescador, mas esses pescadores também tinham personalidade diferente, jeito diferente. E, mesmo sendo irmãos, as personalidades eram diferentes. Eu comecei a estudar isso e falei, eu vou ter que parar, porque assim a peça não anda, a peça fica em cima dos discípulos, dos apóstolos. Foi muito interessante isso, que eu comecei a querer me aprofundar muito e percebi isso, que as personalidades deles, eles foram chamados. E falando bem popularmente, Jesus chamou, eles seguiram, foi chamado, seguiram Jesus, e Jesus não foi na onda deles. Ou seja, Jesus colocou aquilo que tinha que ser colocado. Obrigado, meu irmão, desculpa aí. Amém, amém. Então, vamos avançar nos textos. Aí, a gente viu os nomes dele, e o Senhor passa instruções a ele, né? As instruções aos 12, que está lá no mesmo Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 15. A Francis está na escuta? Poderia ler esse trecho de 5 a 15? Sim. Vamos lá. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebei, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai, que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-o, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for,
torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá em Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Obrigado, Flávio. É interessante que nesse trecho, né, o Senhor passa as instruções, né, para eles que estariam indo naquela missão e fala detalhadamente o que eles deveriam fazer. É interessante que logo no início ele fala para ele não ir no rumo aos gentios. Né? É muito interessante, porque até a nossa lição hoje, né, se a gente vê, ela falou basicamente do apóstolo Paulo, e aqui Jesus já passa uma orientação bastante interessante, que ele poderia falar, vocês vão rumo aos gentios, mas o Senhor já tinha alguém para isso, para esse trabalho. Né? É bastante interessante esse aspecto da instrução, né, do próprio Senhor. Outra coisa que ele fala, né, pontos assim, importantes dessa missão, que era procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O Senhor, a gente vê uma série de textos, né, que o Senhor ele tem cada um, né, das suas ovelhas como especial. Né, especial. Ele é capaz de resguardar 99 para buscar uma que havia perdido. E ele comissiona também, ele passa essa instrução para que os apóstolos fizessem isso, para que fossem buscar essas ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel. Né, aqueles que estavam desgarrados, aqueles que tinham saído, não foram esquecidos, não são esquecidos. Né? E o Senhor determina para que eles as procurassem, essas ovelhas perdidas. Outra coisa, para que pregassem que o reino dos céus está próximo. Né? Se a gente trouxer para hoje, a gente tem essa pregação ainda. Né? O reino do Senhor está próximo, né? Mais perto do que a gente imagina. Né? E ele instrui para que os discípulos fossem levar essa palavra de arrependimento, para que as pessoas pudessem crer. Outra coisa, curassem os enfermos. Né? Não só curassem os enfermos, mas que ressuscitassem os mortos. Né? É algo que vai até além, né, de uma simples cura de um enfermo, mas que ressuscitassem os mortos. E em termos de enfermos, para que purificassem os leprosos, né? Para que os leprosos fossem purificados, porque ser leproso naquele momento, naquele contexto, era uma maldição terrível, não era algo só de saúde pública, não era uma questão sanitária apenas, mas era uma questão de saúde emocional também, porque o leproso era rejeitado, ele tinha que estar à margem de toda a cidade, ele teria que gritar quando estivesse passando e falando da sua vergonha, que ele era um leproso. Então, para que esses fossem purificados. Né? E outra coisa, que eles expelissem demônios. Né? Havia pessoas que estavam endemoniadas, que precisavam serem libertos. Então, a gente vê que a missão que o Senhor dá, né, aos seus apóstolos, ela vai ao encontro das pessoas. Né? Ele quer resgatar essas pessoas. Né? Ele pega, né, igual a gente viu no primeiro tópico, pessoas tão distintas para que fossem usadas como instrumento para que resgatassem outras pessoas, né? Para que trouxessem as pessoas para o reino de Deus. Né? Nós vemos numa das cartas paulinas que falou que ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essa missão foi dada aos apóstolos. E uma coisa interessante, né, que nós vemos aqui, e a gente até já citou naquele primeiro tópico, né, quando a gente falou da escolha de Matias, né, que com
com a morte, né, de Judas, com o suicídio, né, de Judas, ficou 11. Então, os apóstolos trataram de ter alguém para que ocupasse essa posição. E é interessante que nos planos de Deus, né, nos planos do Senhor, havia um lugar para 12, né? Porque algumas perguntas existem. Por que 12? Por que esse número 12? Por que 12 pessoas? Então, eu vou ler 2 trechos que são muito interessantes a esse respeito. Um é o próprio Jesus falando, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 27 a 30. Mateus 19, 27 a 30, que diz o seguinte: então falou Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, os filhos, os campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. É interessante que o Senhor deixa bem claro que nos seus planos ele queria esse número de pessoas, né? Que eles fazem essa missão, né? Até no momento que antes da crucificação, né, vão pregar e tudo, mas o Senhor já relata a ele que esse número seria de 12, né, para que estivesse assentado nesses 12 tronos com ele, para julgar as 12 tribos. Né? A gente vê uma ligação, né, do Antigo Testamento, né, com o Novo Testamento e com o que o Senhor já está visualizando para o futuro. E outro texto bastante interessante, né, que nos relata isso, que está lá em Apocalipse, né? Já é um livro da revelação, Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Apocalipse 21, 14 diz o seguinte: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É bastante interessante, que João nos relatando aqui algo, né, para frente, algo do futuro, né? E já falando que como seria isso, como se daria isso, como é que seria essa cidade, né? O capítulo fala da cidade santa e fala desses fundamentos, né? Destinado aos 12 apóstolos. Então, a palavra nos revela, né, nesses 2 textos que nós lemos, o porquê o Senhor fala dos 12, ou melhor, nos confirmando essa escolha dos 12 apóstolos, né, para fazer essa obra. Avançando nesse texto de Mateus, capítulo 10, vamos ler agora o versículo 16 a 23. 16 a 23. Denilson? Oi, Will. A Carol levantou a mão para ela estava querendo. Acho que ela tem uma pergunta. Obrigado, Will. Pode falar, Carol. Perdoa que eu estou num voo cego aqui, que eu não estou enxergando. Quando você falou a respeito, apresentou essa questão da relação dos 12, eu não sei se cabe, mas algumas interpretações também que seriam, assim como Deus levantou os 12 filhos de Jacó para conduzirem o povo, como os 12 das tribos, também sim, os 12 para conduzir o povo aí nesse tempo agora, né, depois de Cristo, né? Então, essa relação de encabeçar o povo, né? Vamos Exato. Dizer assim. Relacionado às 12 tribos de Judá, sim. É fato, E as demonstrações. Vamos ler do versículo 16 a 23. Vou até pedir, Carol, que nos ajude,
lendo esse trecho de 16 a 23, as demonstrações. Então, eles saíram, a gente viu os nomes, o Senhor os instrui e também os ademoesta. Uhum. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. O Senhor conhece os corações como conhecia, né? Porque se você pensar humanamente, né, quem comissionaria alguém, vocês vão para uma missão, mas vai acontecer isso, vai ser assim, e a gente vê que aqui, né, o que é falado para esses apóstolos, né, que naquela missão que eles teriam, a coisa não seria fácil, né? A coisa seria bastante complicada, né? E olha as palavras do Senhor: eu envio vocês como ovelha aos lobos, né? É uma expressão que a gente até usa, mas é terrível. Você está levando à morte. Meus filhos, vocês estão indo para a morte, né? Vocês terão dificuldade, né? E vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, né? Eles passariam todas essas dificuldades. Um parênteses aqui, não vamos nem nos aprofundar, mas assim, eu não sei se vocês já leram, é até interessante buscar como morreram os apóstolos, como é que foi o final dos dias dos apóstolos, né? A sua quase totalidade, né, tiveram um final terrível. Alguns crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros naquela cruz em forma de X, outros esfolados, né, depois de ser mortos, alguns decapitados. Pelo que consta em alguns historiadores, apenas João que teria tido uma morte natural, né? O Ranilton, eu vi que você apareceu na tela aí, pode nos ajudar. Não, eu só estou concordando com você, é isso mesmo. Né? Todos os 12, né, fora Judas, que teve uma morte diferente, mas todos eles padeceram, né, de torturas e de mortes trágicas, né? Bem trágicas. Eu estou falando essas coisas porque isso só comprova, né, o sobrenatural de Deus em relação a gente, né? Assim, quando a gente diz, não, agora eu sou um seguidor de Jesus Cristo, a primeira coisa que alguém, humanamente falando, ou o homem natural fala assim, você é maluco, porque é coisa de doido, né? Olha, você vão te perseguir, vai dar ruim um monte de coisa para você, mas você vai. Né? Pô, que doidice é essa? Né? Então, pega esse avião que ele vai cair. Exatamente. Né? Mas assim, não é uma loucura. Né? Para o mundo é uma loucura. Né? Mas a gente sabe o que é a moral da história, em última análise, né? É a frase que o próprio apóstolo Pedro fala para Jesus, respondendo a Jesus, quando ele questiona quem é ele. Para quem iremos? Né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Né? Qual é a alternativa que vocês têm, ou eu tenho,
a não ser Jesus Cristo. Né? Essa que é a frase que Pedro sintetiza, responde, né, a Jesus e que responde a nossa fé. A nossa fé, inclusive, que é dom de Deus. Foi verdade. Deus que colocou em nossos corações o desejo de seguir essa trilha aí. Né? Que vai dar ruim humanamente, mas é um fim glorioso, né? Para a glória de Deus, para a nossa alegria e para a glória da gente também, por causa do amor de Deus revelado na cruz, na ressurreição. Amém. Amém. E aí, tu fez um link com a glorificação, né? A última com certeza. Eu aprendi direitinho, tá? Aprendi direitinho. Will. E uma outra parte interessante desse trecho que a gente leu, irmãos e irmãs, no versículo 18, que fala: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho. A eles e aos gentios. É interessante que Jesus falou um pouco lá no versículo 5, não tomei rumo dos gentios. Agora fala que por minha causa vocês vão servir de exemplo para reis e gentios. É interessante que a gente consegue visualizar Jesus falando aqui, estou falando de Paulo. Não tá descrito aqui, mas quem foi aos gentios, né? O apóstolo aos gentios é Paulo. E uma outra coisa muito importante, até dando continuidade a que o Ranilton falou, é que não cuideis em como ou o que haveis de falar, né? Porque o próprio Espírito, né, iria colocar a palavra na boca dele. Então, é muito interessante que ele fala: não, será que eu aprendi tudo quando discípulo do Senhor? Tudo que eu tenho que falar? Será que está tudo na ponta da língua? Mas o Senhor nos mostra que quem dá essas palavras, né, é aquele que habita em nós, né? É aquele que fala por nós. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. Quem fala por você é o Espírito Santo. É isso que ele fala aos apóstolos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Né? Ser odiado. Então, os apóstolos estavam preparados para isso, para que eles tivessem na direção dele toda a raiva, todo o ódio, né, por eles estarem professando e levando esse nome. Né? O que os governadores, né, as pessoas influentes mais temiam é isso. Né? E o poder que tinha nessa palavra, e a coisa só ia espalhando, a igreja ia começando ali, meus irmãos. A igreja começa aqui. E nós vemos que a dureza que nós sentimos hoje, né, que nós falamos, né, e nós vemos que já começa aqui, né, faz parte da história, né, da igreja. Aí depois Jesus vem com os estímulos, né, versículos 24 a 33, né, ele diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao seu servo como o seu senhor. Se chamaram de Bezebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai nos eirados. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem, pois, pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus.
É interessante, meus irmãos, dois aspectos desse trecho aqui é que ele chama aqui novamente, né, eles de discípulos, né? Eles aprendem do Senhor, né? Estão aprendendo do Senhor para ir, né, avante. E ele fala que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor, né? E interessante que ele fala, se chamaram o dono da casa, né, chamaram de Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os domésticos, né? Se eles criticaram ao próprio Jesus, né, falaram que ele expelia demônio por influência de Beelzebu, por um demônio, né? E ele fala, se falaram isso de mim, quanto mais de vocês, né? Quanto mais de vocês. Então, podem ir tranquilo, né? Não temam isso, né? E o cuidado, né, que é expresso aqui, que o Senhor tem para com eles, né, para com seus apóstolos, é muito interessante. Ele fala que não se vende 2 pardais por um asse. Ele está dizendo um asse, né, 2 pardais valendo um asse, né? Cada um pardal valeria meio asse. Segundo se diz, uma pessoa ganharia uns 40 asses, né, por dia, né? Por um asse sendo comprar 2 pardal. Então, pardal é uma coisa mais barata que tinha, uma coisa mais corriqueira, né, que tinha. E Deus, o Senhor mostra que tanto uma coisa corriqueira como um pardal, ele é cuidado pelo Senhor, né, quanto mais, né, eles, né, que estavam, né, sob o cuidado, sob a proteção do Senhor, né? Portanto, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais, né? Nós somos especiais, né? Os apóstolos eram especiais para o Senhor. Eles estavam sendo cuidados, né, pelo Senhor. E fala das dificuldades, né, que eles iam enfrentar. E as dificuldades eu vou pontuar. No versículo 34, né, que ele fala que não vim trazer a paz, que ele veio trazer a divisão, né? Nós vemos um trecho aqui, né, que muitos irmãos iriam denunciar uns aos outros, né? E teriam inimigos dentro da própria casa, né? O Senhor já adverte ele, né? Quem perde a vida por minha causa acha a vida eterna. E fala das recompensas, já lá no versículo 42. No versículo 42 ele diz o seguinte: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderão seu galardão. Então, eles foram comissionados, foram para essa situação, mas sob total zelo, sob total cuidado, né, do Senhor, né? Agora nós vamos avançar, meus irmãos, e vamos ver que no Novo Testamento, e até segundo a nossa lição, é falado que Cristo é um dos apóstolos, né? E fala-se o seguinte, o título lá de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Cristo é superior a Moisés. Aí fala o perigo da incredulidade e da desobediência. É o restante do texto. E o texto fala o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Né? E o Sproul fala lá na lição que o principal apóstolo do Novo Testamento é o próprio Jesus, né? Agora, se nós falamos lá, né, que o apóstolo se compararia ao embaixador, né, que vai anunciar, que representa alguém, né, adiante, né, os apóstolos que nós estamos estudando, os 12 apóstolos, levavam a palavra de Deus, levavam a palavra do Pai, orientados, instruídos, né, como discípulos, instruídos pelo próprio Jesus. Mas Jesus, ele vem trazer a palavra do Pai, né? O escritor aos Hebreus fala que ele é um apóstolo, mas o que ele veio anunciar? Ele veio anunciar as palavras divinais, as palavras do próprio Pai, né? E ele anuncia, né, a esses discípulos, e esses discípulos vão, né,
como apóstolos e pregam essa palavra. Outra coisa, critérios para o apostolado. Quem era apóstolo? Quem era escolhido como apóstolo? E interessante que na nossa missão é colocado 3 aspectos muito interessantes, amados irmãos, para que eles fossem apóstolos. Uma é que eles fossem discípulos de Jesus, né? Discípulo é aprendiz, eles precisariam ter aprendido de Jesus. É interessante que na nossa lição falado, né, e alguns pregadores falam isso, é muito interessante, né, que um apóstolo ele teria que ter sido um discípulo. Não o inverso. Um discípulo não necessariamente se tornaria um apóstolo, né? Ele aprenderia e não necessariamente. Quantas pessoas foram ensinadas, instruídas, né, discipuladas pelo Senhor e não se tornaram apóstolos. Porém, os apóstolos foram discípulos do Senhor. Eles seguiam ao Senhor e foram instruídos por Ele. Então, um primeiro requisito é que eles fossem discípulos de Jesus. Um segundo, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus, né? Ontem, quando Jesus ressuscitou, comemoramos isso, né? Após a ressurreição, os apóstolos estiveram com ele, testemunharam isso, né? Houve até aquele que duvidou, né? Tomé, é Jesus mesmo, mas nós vemos que a palavra nos testifica, ela nos mostra que eles testemunharam. Então, tudo aquilo valia a pena, né? Pegando, não estamos falando de Paulo ainda, mas se isso não tivesse acontecido, a fé, tudo que a gente acredita, tudo que a gente está falando era uma perda de tempo, era coisa completamente vã, inútil, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, se não tivesse vencido a morte, né? Todas aquelas suas palavras teriam sido inúteis. E nós vimos que os apóstolos testemunharam, viram ele ressurreto. Viram ele ressurreto. E por último, um outro pré-requisito, né, para esse apostolado, ter sido chamado diretamente por Jesus, né? É muito importante, sublinha isso aí. Eles precisariam ter sido chamados diretamente por Jesus. E nós vemos assim os chamados de alguns assim de maneira mais destacada na palavra, por exemplo de Mateus, por exemplo, mas a gente vê outros assim, a gente já vê como discípulo e sendo chamados ao apostolado. Então, esses seriam os pré-requisitos, né, os critérios para que esses discípulos se tornassem apóstolos. Ser discípulo, ter testemunhado a ressurreição de Jesus e ter sido chamado diretamente pelo próprio Jesus para esse ministério, né? Ter sido chamado e comissionado por ele. E esses seriam os pré-requisitos, né, para o apostolado. E um outro apóstolo que a Bíblia nos fala, né, e é o que a lição fala por mais vezes, é o apóstolo Paulo, né, que ele foi o único apóstolo que foi confirmado pelos outros, né, após a sua conversão, mas nós vimos que até aqueles 2 textos que a gente leu lá, quando ele chama os 12, ele só faltou escrever, é Paulo. Eu acho que Jesus falou, tem um tal de Saulo que está perseguindo vocês, que ele vai ser apóstolo. Teria muita discussão naquele grupo. Mas nós vemos que quando Jesus aponta ali para essa comissão aos gentios, nós conseguimos enxergar esse chamado de Paulo. O apóstolo Paulo, ele segue esses critérios, né? Ele é discípulo, é seguidor de Jesus, né? Nós vemos que quando ele vai na estrada de Damasco, né? Ele tem aquele encontro com Jesus, ele vê Jesus, né? Jesus fala com ele, né? Fala sobre a sua perseguição e a partir dali
dá-se aquela transformação. E ele foi comissionado diretamente pelo próprio Jesus, né? Então, o apóstolo Paulo, apesar de não estar inserido nesse contexto dos 12, a Bíblia nos apresenta ele como um apóstolo, e ele mesmo assim fala, com alguns textos que a gente tem do nosso texto básico. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 6. Deixa eu ver aqui quem eu posso pedir para me ajudar aqui. Você pode, Elisete, você pode ler para a gente? Obrigado, minha irmã. Posso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem vemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, Elisete. É muito interessante, né, essa introdução da carta aos Romanos, né, que apresenta, né, ele, e ele fala como isso se deu, né, que ele foi designado, escolhido por Deus, né, com poder, né, e nós vemos que isso se dá de maneira miraculosa, né, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ele viu Jesus ressurreto, por intermédio de quem viemos receber a graça e o apostolado, né? do próprio Jesus. Então, isso vem corroborar com o que a gente está falando. Ele recebeu isso do próprio Senhor, né? Por amor do nome do Senhor, para a obediência por fé entre todos os gentios, né? Para que essa missão, né, dele fosse avançasse, extrapolasse, né, aquilo que só os 12, né, fizeram ali. A gente vê as viagens de Paulo, quanto o evangelho foi anunciado, quanto ele pregou, né, esse evangelho, né, como um apóstolo. Oi, Will. Não, era só fazer um posicionamento que enquanto você falava, veio quase que meio que veio uma resposta sobre uma pergunta que eu ia falar, assim, que ia ficar até um pouco meio complexo de responder assim, de sopetão, que é em relação a como ficaria o apostolado de Paulo mediante os 12 que já existiam, né? Porque aí seria o quê? 12 mais 1, 13 apóstolos ao todo, né? Já foge a regra das 12 tribos. Das 12 né? tribos, Só que enquanto você falava, uma coisa que ficou muito claro é que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Exato. Então, e isso tem um peso muito grande para as nossas vidas, porque de fato, o apostolado dele é confirmado por aqueles 3 critérios que o Sproul menciona, né? E fica muito evidente no trabalho missionário dele, que assim, é realmente fenomenal até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje é um dos maiores exemplos de missão para o reino de Deus, de entrega total, praticamente impressionante isso. Algo sem precedente, né? Algo sem precedente. É muito interessante quando a gente vê aquele filme de Paulo, né? Até foi semana passada, não sei se foi você ou o Ranilton, foi você, né, que citou. É muito bom aquele filme, é muito bom que você consegue, né, até lendo esses textos, né, tu vai visualizando, né, tu vê o sofrimento dele, aquele, e quando ele vai se lembrando do que ele fazia, né? Ele tocou o terror, né? Ele foi alguém terrível. Tanto é que quando ele inicia
os irmãos olhavam ele meio torto, né? Porque ele tinha sido realmente terrível, né? Alguém terrível. E é isso aí que tu falou, muito interessante, né? A gente consegue ver as 12 tribos, né? Os 12 apóstolos, né? Sentados, e esse que o Senhor, por misericórdia, né? Por misericórdia, fez com que o evangelho chegasse até nós, né? Fez com que o evangelho fosse difundido, né? Fosse distribuído, né? De uma forma que alcançasse aqueles eleitos, né? Pelo Senhor, né? Em todos os lugares, em todos os tempos, né? E chegou até nós. E um outro texto que também está na nossa lição, o que Paulo acha disso? A gente sempre está sempre colocando Paulo lá em cima, mas olha o que ele diz sobre isso, sobre ele mesmo, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E isso a gente poderia até dizer, ele falou, e isso me machuca muito. Eu não sou digno de ser chamado assim. Não sou digno. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, o fez esse apóstolo, né? O fez esse que anuncia, né? Que levou a palavra do Senhor, né? E uma outra coisa... Pois não, ô Carlinhos, ouço, mas não vê. Te vi. O que a gente percebe também e costuma ouvir nas nossas igrejas, a gente que é criado na igreja já, desde criança, né, a gente observa que o apóstolo Paulo é o pastor dos pastores, né? Uhum. Porque nas 13 cartas que ele escreve, que chega para a gente como grande exemplo, como grande revelação de Deus, as nossas vidas, chega a ser cartas direto à liderança de pessoas, porque ele era um líder nato, uma pessoa totalmente diferente, que destonava se botasse ele no meio dos 12. Se ele tivesse o poder de botar ele no meio dos 12, quando eu falei em personalidades diferentes e tudo mais, Paulo tinha uma forma de ser bem diferente. A gente vê isso nas próprias cartas dele e vê isso no filme. Vê isso no filme. Porque ele acaba sendo realmente, hoje, para a gente, o pastor dos pastores. Ou seja, a gente acaba recorrendo a muito exemplo de Paulo, como esse aí, um exemplo de humildade nesse texto de 1 Coríntios 15, 9. Né? A gente vê que Paulo demonstra uma humildade muito grande que ele não precisava ter, porque era uma pessoa criada aos pés do Gamaliel, era uma pessoa culta, era uma pessoa que tinha dinheiro, era uma pessoa que tinha mais, tinha 3 títulos, 2 comprados, é claro, o outro por família, era uma pessoa que tinha tudo para nunca dizer essa expressão. Mas ele tinha consciência que ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele era um homem mau anteriormente. Exatamente. Desculpa, ele... Não, perfeito. E ele nos dá vários exemplos, né? Vários exemplos de como trabalhar, assim, se formos falar de produtividade, o que ele produziu, né? Claro que no reino de Deus não tem isso, mas assim, se a gente for pensar nesse aspecto, o que ele produziu, quantos lugares ele foi, quantas coisas ele fez, o que ele enfrentou para anunciar esse evangelho. A gente estava aqui para começar, quando começamos o estudo aqui, a gente estava preocupado que a internet estava caindo, como é que vai ser essa internet? Imagina você enfrentar uma embarcação precária, né, para aqueles tempos, tempestade para levar o evangelho lá, cá. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né, que a gente só consegue enxergar mesmo à luz da palavra do Senhor. E apaziguar a igreja de Coríntios, né? Hein? Exato. Apaziguar a grande igreja de Coríntios. Então, sem precedente. Só aquilo ali era uma liderança nata. Sem precedente. Agora, fica uma pergunta, meus irmãos, já para a gente caminhar para o final. Apóstolos hoje, isso cabe, né?
Tem isso? É claro que existem algumas organizações, né, religiosas que têm os líderes como com esse que se auto-intitularam apóstolos. Porém, né, vendo o que a gente viu lá dos critérios, né, utilizado para isso, né, e à luz da palavra, não cabe. É interessante que na lição, os Spru falam o seguinte, que no final do primeiro século, os pais e pós-apostólicos reconhecem claramente que a autoridade deles, dos apóstolos, a autoridade deles estava subordinada à dos apóstolos originais. Não há apóstolos oficiais vivos atualmente, visto que ninguém pode preencher os requisitos bíblicos para o ofício, nem pode ser confirmado pelos apóstolos originais, como foi o caso de Paulo. A Bíblia é a única autoridade apostólica para nós hoje. É muito interessante que, até as pessoas que vieram depois dos apóstolos, eles reconheceram que houveram só aqueles apóstolos, né, os 12, e o apóstolo Paulo, e cessou ali. E até a gente tem um outro tópico que fala da autoridade apostólica da Bíblia. O que eles fizeram e o que o Senhor queria nos entregar através dessa missão dele, hoje está revelado, está nos relatado através da sua palavra, através da Bíblia. Então, segundo a própria palavra de Deus, não cabe isso hoje. Né? Não cabe apóstolos atuais. No outro dia, meus irmãos, eu peguei um carro de aplicativo, aí o motorista começou a conversar, né? Ele viu que era cristão, aí começou a conversar, não sei o quê, aí ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele disse que pegou um passageiro, que aí falou que estava lá com algumas roupas, né? Meio que, ao ver dele, sacerdotais, aí ele se apresentou, aí o passageiro se apresentou como um apóstolo. Aí o motorista, eu falei para ele, então o senhor deve ter no mínimo aí uns 2000 anos. Aí eu achei assim, bem interessante isso que ele falou. Ele falou que o passageiro ficou muito chateado com ele, com essa, porque não caberia isso. Não caberia isso nos dias de hoje. Então, é até interessante, vocês podem fazer essa experiência e ver, buscar no Google, se buscar apóstolo, né? Tu vai ver muitos apóstolos modernos, muitos apóstolos atuais. Curso para você ser apóstolo, isso eu já vi. Curso para você ser apóstolo, porque as pessoas podem, você faz um curso lá, pode ser consagrado apóstolo, mas assim, isso não encontra assim, base nenhuma. Eu acho que não dá nem para usar essa expressão base bíblica, não tem nem como procurar, né? Então, a palavra de Deus, ela hoje, ela é a autoridade apostólica, né? Para as nossas vidas. Não tem. E se fosse pensar até pela lógica, né? Até daquilo que a gente falou das 12 tribos, quantas tribos teriam que ser contempladas? Imagina, assim, as loucuras que a gente poderia imaginar se a gente fosse tentar adaptar isso à luz da palavra de Deus, né? Chega a ser tragicômico isso. Então, Oi? Em relação ao curso para apóstolo, eu não sei se eles vão dar um final igual ao dos apóstolos, né? Porque o final dos apóstolos foi trágico, né? Pelo foi menos trágico. 11 foi trágico. Eu espero que esse curso, né, até de curiosidade, eu vou fazer para saber se o final é trágico. É verdade. Porque foi reeditado, agora é reeditado. Porque se só aquele texto de Mateus 10, né, quando ele fala lá das advertências, né, das dificuldades que eles iam passar, todo mundo sairia correndo, né? Quem ia querer ser esfolado, crucificado de cabeça para baixo, um X, né, ser decapitado, né? Quem? Então, amados irmãos, é muito importante a gente saber isso, né, a luz da palavra, né, porque
existem assim nos dias, né, atuais muitas assim conveniências sendo criadas, né, e buscando base na palavra de Deus. Então é bom a gente buscar ver se isso está coerente com a palavra de Deus, faz sentido. E nós vemos assim à luz da palavra de Deus, né, que não faz menor sentido, né, isso, né, aposto nos dias de hoje. Pode falar, Will. Eu vejo muito isso, não sei se eu vou acabar ficando mudo, porque a minha conexão aqui de internet não está muito boa, mas eu vejo muito isso assim como, assim, eu acho assim, que há dois casos nessa situação. Há pessoas que são ignorantes com relação ao real significado dessa palavra, que traz um peso não pequeno, né, para o seio da igreja, que é o apóstolo é um cargo de liderança, né, da igreja no passado, e não somente isso, mas também serviu de base para, inclusive, para o fechamento do cânon do Novo Testamento, né, porque qual era o critério principal para que os livros do Novo Testamento fossem escolhidos? O fato de serem escritos que condiziam com os ensinos dos apóstolos. Se condizia, então você podia... Né? Então, isso é um peso muito grande. Então, você pega um apóstolo moderno, o que ele vai acrescentar a isso? Né? O que quer dizer? Na verdade, você só pensa assim, poxa, só pode servir de repente, base para que ele possa modificar conforme o seu próprio querer. Né? Não sei, assim, não há o que acrescentar à revelação de Deus apostólica, né, ao cânon já fechado das Escrituras, se não for algo muito tendencioso, que é algo que acaba a gente testemunhando quando a gente vê certos nomes aparecendo, né, na mídia. Verdade. Então, a gente vê muita tendência a falar coisas que, inclusive, não estão condizendo com os ensinos dos apóstolos. Né? Assim, um risco muito grande para o cara ser um chafariz de heresia, né? Porque se ele for tentar se adaptar, né, tudo que ele possa querer falar, ele está muito sujeito a isso, assim, né? Que já começa pelo próprio título, mas está sujeito desse abismo chamar outro e ir em frente, né? É um perigo, né? Assim, a palavra de Deus é algo tão sério, né? Que dentro da engenharia, né? Eu que sou engenheiro, tem alguns lugares chamado área classificada, né? A área classificada são áreas que correm risco de explosão. Então, você para fazer algum trabalho ali, tem todos os cuidados, né, para fazer naquela área, né? Você tem uma área que não pode nem deixar cair um martelo que pode dar uma faísca e explodir. Então, eu comparo sempre essa situação a isso, porque a possibilidade, né, da pessoa fazer uma barbeiragem é muito alta, né? Muito alta, né? Assumindo esses títulos, assumindo essas posturas, né? E o ruim, assim, o mais triste disso é aquele poder de arrastar, né? E muitas pessoas, infelizmente, acabam sendo levadas por isso. Né? Por isso que, amados irmãos e irmãs, é importante a gente estar bem calçado na palavra de Deus mesmo, né? Para estar bem alerta, né? Bem atento a essas coisas. Porque muitas delas são espantosas, assim, a gente já vê logo de cara. Mas tem outros que podem ser muito sutis. Então, é muito importante que a gente esteja em comunhão, né, primeiramente, né, com o Senhor da igreja e em comunhão com a palavra, né, através da palavra de Deus. Né? E é isso, amados irmãos. Agradeço a todos, né, por estarmos juntos aqui na nosso estudo bíblico, nossa escola dominical de segunda-feira, o culto doméstico. É muito bom estar com vocês, assim, é um privilégio muito grande, né? Uma bênção enorme, a gente aprender junto, né? Nós aprendemos junto. Amém. Will, é contigo, pode falar. Ranilton.
Dou a palavra aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao nosso professor, fiquem à vontade. Eu não entendi nada, eu queria que os professores explicassem desde o início. Eu não entendi. Ficou de recuperação, então. Estou brincando. Muito bom, Denilson, e eu acho oportuna a lição, porque hoje em dia, principalmente, né, a gente tem visualizado muitos ventos de doutrinas Sim. que efetivamente não são bíblicas, né? Assim, não cabe aqui a nós julgamento nenhum, pelo contrário, a gente vai absorver todas as coisas, julgar, né, e reter o que é bom. É né? verdade. Então, assim, o reverendo Guilhermino, que ontem eu até compartilhei um vídeo dele muito bom. na classe ontem, ele me disse uma coisa que nunca mais eu esqueci, e que é uma das coisas que só grandes líderes vocacionados por Deus pode dizer, tem coragem de dizer. Né? Ele, do púlpito, acho que era 2002, 2003, não me lembro, mas são coisas que marcaram, e ele falou o seguinte para a igreja, reverendo Guilhermino, disse: vocês, meus irmãos e minhas irmãs, me devem obediência, porque foi Deus que me colocou aqui. Mas vocês estão autorizados por mim a me desobedecerem, caso eu esteja contrário à palavra de Deus. É preciso ter muita coragem para dizer um negócio que... Muita coragem, né? Agora, por favor, me digam para que eu tenha a oportunidade de me retratar, né? Então, assim, só um grande líder vocacionado por Deus tem coragem de dizer, né, uma coisa dessa, me autorizando a desobedecê-lo, caso a palavra dele não esteja em consonância com a palavra de Deus. Graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado na nossa igreja, na catedral, principalmente, né, por grandes líderes, gente comprometida com a palavra de Deus, né? Assim, pode até não ter o alcance midiático de alguns outros, mas nós somos muito bem servidos, graças a Deus. Sim, né? Todos os domingos, pelo menos, nas devocionais durante a semana, no estudo da palavra também, que a igreja se preocupa com isso, é muito importante isso, né? Que a gente esteja embasado, né, na nossa fé. Tem que saber o que está fazendo, para a gente não ser levado pelos modismos, né, por coisas que vão contrário à Bíblia. Glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus pela bondade e pela misericórdia. Né? São 158 anos, né? Não é uma coisa de ontem. Né? Deus usando homens e mulheres, né, vocacionados para nos ensinar, a nos instruir, né, para a gente concluir a nossa missão. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Será que vamos acabar e vamos pedir aí para, sei lá, para orar? É isso aí, Denilson. Pode pedir aí a oração final. Começamos com o Ranilton, né? Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou apertar aqui um seletor aqui, igual tem o Thiago Castinga, o Thiago Castinga é professor da John Knox. Ele fala, tem um seletor, ele bota umas carinhas lá, vai rodando, ele escolhe um. Vou fazer o meu aqui, vou escolher aqui a Olivia para orar, para a gente encerrar aqui. A Carol. É a Carol. É a Carol, perdão, Carol. Ela está disfarçada ali. Disfarçada. A Carol o nome das crianças ficam aqui. Orar para a gente encerrar. Não tem mais identidade aqui nesse negócio. Perdeu. Perdeu. Vamos orar então, né? Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por essa noite na tua presença, junto aos irmãos. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que a gente tem, Senhor, de ter a palavra, a tua palavra, Senhor, em nossas mãos, e a gente ser instruído, conhecer mais de ti, Senhor, e entender, Senhor, os teus propósitos. Obrigada por se revelar a nós, Senhor, por meio da tua palavra, e que a nossa vida realmente, Senhor, esteja dedicada e dobrada diante de ti, para que os nossos ouvidos atentos, para que os nossos passos sejam guiados unicamente por ti, Pai.
Amém, Senhor. Senhor, nós reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua graça sobre nós. Te pedimos uma noite de sono tranquila. Te pedimos dias, Senhor, daqui para diante, Senhor, sendo controlados cada vez mais, Senhor, por Ti, a gente conseguindo ver a Tua presença em todo o tempo, Senhor, que as circunstâncias não nos abalem, Senhor, mas que a nossa certeza de estarmos firmes em Ti é que nos sustente, Pai.